O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, ele é filósofo e um dos críticos mais contumazes do politicamente correto. Tanto que um dos seus livros campeões de vendas aborda justamente isso. É o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Luiz Felipe Pondé também é autor de diversas outras obras, entre elas Crítica e Profecia, Filosofia da Religião em Dostoiévski. Pondé é convidado de hoje do Persona. Pondé, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Você nasceu em Pernambuco. Nasci, como se fala lá, no Recife. No Recife. Né? Eu falo Recife, mas quando eu quero falar a língua local, eu falo no Recife. Seus pais eram de lá, migraram para lá? Não, na realidade a minha família é originariamente da Bahia. Apesar de que a família do meu pai é muito pequena, então ele não tinha família, ele tinha uma mãe só, que morava com a gente. E a família da minha mãe estava toda em São Paulo. E quando teve o golpe em 64, ele era capitão médico da aeronáutica. E ele nunca foi um comunista, mas ele era um simpatizante do comunismo. Estava próximo do Miguel Arraes, do grupo na época. Então ele ficou 3 meses detido. Eu não lembro nada disso, eu só sei porque contam. Eu tinha 4 anos, 5 anos. E aí quando ele volta para casa, ele é passado para a reserva. E daí ele vai seguir carreira solo como médico, que ele era. E aí ele arruma um emprego no hospital na Bahia, numa cidade interior da Bahia, chamada Jequié. E ele vai ser diretor do hospital. Meu pai tinha uma preocupação muito grande com medicina social, o que chama hoje de epidemiologia, né? Ele já fazia isso na época. Ele já fazia isso na época, ele era muito preocupado com isso. E então, aí a gente foi morar na Bahia. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. E aí você passou toda a infância lá? Passei a infância lá, estudei num colégio chamado Antônio Vieira, que era um colégio jesuíta, por uma questão que na Bahia você tinha Salvador, você tinha duas grandes escolas. Uma era o Maristas e a outra era o Antônio Vieira, que era jesuíta. O Maristas era uma escola com um perfil que a gente chamaria um perfil mais fechado, né? O Antônio Vieira era uma escola, digamos assim, de padres simpáticos ao comunismo. E aí meu pai me colocou nessa escola. As duas eram muito boas, mas a questão era, antes de tudo, a qualidade do ensino. E aí eu estudei lá, tipo, minha infância, até prestar o primeiro vestibular, que foi para medicina. Por influência do seu pai? Não, meu pai, apesar de que ele era médico, o meu avô, o pai da minha mãe também era médico. E ele tinha vários primos médicos, e minha irmã mais velha é médica, meu filho é médico, então é uma maldição na família. Mas não, eu nunca fui pressionado por ele, de forma nenhuma. Meu pai, ele sempre foi muito, como os alunos falam hoje, sussa com isso, né? Ele era de boa? De boa, porque ele sabia que ele era médico, mas ele também tinha muito interesse em literatura, ciências humanas, teologia. Ele era um daqueles médicos antigos. Os médicos hoje são formados, antes de tudo, para ser engenheiro, né? Engenheiro de corpos, eu quero dizer. E ele não. Naquela época eles ainda tinham uma formação, como se chamaria, mais humanística dentro da medicina. Então não, ele nunca me impressionou. Pelo contrário, quando eu tive sucessivas crises com a medicina, não é nem tanto que eu não gostava do conhecimento. Um dos motivos que me levou à medicina é porque eu gostava de biologia. Adorava biologia. Era a matéria preferida, né? Era a minha matéria preferida. Então, eu lembro que uma psicóloga na escola, naquela época estava na moda, né? Eu estou falando o quê? De 78, por aí. Estava na moda aqueles testes vocacionais, na realidade. Então, tinha lá aqueles testes que a gente fazia. E eu lembro que a psicóloga me falou, olha, você tem jeito para biológicas, para ciência, mas também você tem vocação para as humanas. Aí eu falei, eu gosto muito de biologia, eu penso até em trabalhar com genética. Eu, moleque, falando isso. Aí ela falou, olha, você vem de uma família de médicos, muito reconhecida, faça medicina, porque depois você pode fazer o que você quiser. E se você fizer biologia primeiro, é restrito.
Eu não acho que o conselho dela foi errado, do ponto de vista do que ela estava pensando. A verdade é que a medicina, o dia a dia da medicina, hospital, né, na faculdade e tal, eu achava primeiro os papos dos médicos muito chatos, né? Muito chato, as conversas dos colegas, uma coisa meio obsessiva. Chato porque falar de bioquímica, falar onde tem plantão para dar, para ganhar dinheiro, essas coisas são importantes, mas assim, eu tinha vontade eu estava muito mais interessado em pensar como os pacientes se viam diante da morte, né? Eu estava mais interessado, digamos assim, na dimensão dramática da coisa do que na dimensão estritamente física. Coisa técnica. Eu tive professores que me chamaram a atenção para isso e tal. E aí, num dado momento, eu resolvi estudar psicanálise. Eu estava no 3º ano de medicina, ou mesmo no 2º já. Eu comecei a estudar psicanálise um pouco, gostei muito, e eu comecei a achar que aquilo era a minha salvação, porque eu ia virar psicanalista, né? Quer dizer, eu saía da medicina sem sair da medicina. Mas o que aconteceu foi 2 coisas. Primeiro, a psicanálise me levou à filosofia. A psicanálise me levou o Freud e o Lacan, que eu comecei a estudar os 2 juntos. Eles me levaram a reflexões conceituais muito sólidas. Concepção de ser humano no Freud, por exemplo. Isso me encantou e me levou a ler filosofia, né? É claro que eu gostava de ler Sartre quando era moleque, mas quando eu era moleque eu via Bergman, filme do Bergman, e lia Sartre, porque isso ajudava a pegar menina, certo? Quando você é moleque... Era uma outra motivação. Quase tudo que você faz é para pegar menina, que hoje mentem sobre isso. Inclusive ser de esquerda. Na época era seguro, né? Então assim, mas aí depois a psicanálise ela acabou me levando a querer estudar outros autores que tinham concepções sobre o ser humano, além do Freud e do Lacan. E o que aconteceu foi que isso acabou me levando para a graduação de filosofia, né? Mas, assim, quando eu cheguei na graduação de filosofia, e aí eu tinha completamente desistido de qualquer carreira médica, e eu era casado e tinha um filho. Né? Já era casado. Já era casado e tinha esse filho que hoje é médico, né? Oncologista. E então eu já tinha uma percepção das coisas muito mais concreta do que... Claro, quando você é casado e tem filho, tem mulher, filho e tal, a chance de você ter uma percepção mais concreta das coisas é muito grande. Sim. Né? E o que eu percebia quando eu cheguei na filosofia, e eu adoro filosofia e fiz a escolha certa, tanto que hoje a gente está conversando aqui, né? Mas assim... eu percebi que na filosofia e nas ciências humanas em geral, muita gente viaja na maionese, né? Porque você pode, numa sala de aula, falar o que quiser. Um professor de sociologia não vai fazer um avião cair, se ensinar para o cara a pilotar errado. Então, um professor de sociologia pode falar a besteira que ele quiser sobre como ele acha que o mundo é, como ele acha que o mundo devia ser. E eu lembro em algumas aulas, apesar de que eu tomei gosto pela coisa, assim, eu era um CDF, digamos assim, estudei muito, e um obcecado, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tinha um foco em seguir a carreira acadêmica, assim. E já no 1º ano de filosofia, eu já tinha claro para mim que eu queria não só a academia, mas eu queria a imprensa. E eu lembro claramente disso na época, eu era leitor de jornal já, eu herdei do meu pai esse gosto por ler jornal, e eu lia muito Paulo Francis, na Folha, e que escrevia na Ilustrada. Então eu, no 1º ano de filosofia, eu dizia, eu vou escrever aqui. Esse era o meu objetivo. Eu tinha tanta intenção de dar aula na academia e fazer carreira, como eu queria trabalhar na imprensa. A ideia de trabalhar na televisão veio depois. Na realidade, a televisão veio atrás de mim por causa da Folha. Eu não tinha pensado em televisão. Mas aí eu tinha claro que a filosofia que eu queria fazer não era só em sala de aula, era no espaço público. Então eu tinha esse objetivo. E uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi o fato de que, como meu filho costuma dizer, eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. Então eu tenho uma percepção bastante concreta das coisas, bastante em relação a grande parte dos meus colegas das ciências humanas, eu quero dizer.
uma percepção sobre o sofrimento humano, como é a condição humana, como as coisas se dão na realidade, como quando você está sofrendo você é capaz de fazer qualquer negócio, né? Como às vezes o dinheiro é a separação entre a desgraça e qualquer esperança. Então, eu acho que a experiência na medicina, eu trabalhei 1 ano no necrotério para aprender anatomia, porque faltava cadáver na faculdade, então eu queria aprender anatomia. E a melhor coisa era pegar cadáver no necrotério, que acabou de morrer. E tinha muitos. E aí eu perguntei pro professor lá de medicina legal qual era o melhor dia para você poder ter bastante cadáver no necrotério. Ele falou, olha, é sábado, porque sexta-feira é a noite mais violenta. Não é sábado a noite mais violenta, é sexta. É sexta-feira. Porque a pessoa sai do trabalho irritada, tensa, e aí ela bebe, bate o carro, faz besteira. E aí eu fui estudar, eu passei 1 ano como voluntário no necrotério para aprender anatomia, e aprendi. Mas aprendi um monte de coisa junto. Eu tinha cabeça de filósofo e não sabia. Como é terrível quando você tem que reconhecer um filho seu morto dentro de uma gaveta congelada, né? Como diante de coisas assim, você percebe como as máscaras se desmancham, entendeu? Os papéis que a gente monta se desmancha, a interação entre as famílias, uma coisa de um culpar o outro pelo que aconteceu, né? E às vezes pessoas morrerem em situações que não deviam ter morrido, com pessoas que não deviam ter morrido, certo? Principalmente homens, né? Então, ter infartes em situações que não deviam ter tido, com pessoas com quem eles não deviam estar, né? Em locais, em locais que não deviam estar. Então, assim, e eu aprendi também, uma imagem que é muito marcante para mim, é a imagem da primeira, segunda vez que eu vi um médico legista abrir a cabeça, tirar a tampa e pôr o cérebro em cima da mesa. E ver que é gelatinoso. E aí parece até Hamlet, né? Você olhar aquilo lá e ficar se perguntando, bom, é isso aqui? Quer dizer, o cérebro que constrói isso tudo é uma substância gelatinosa dessa, né? Então, você tem uma indagação metafísica gigantesca em cima disso, né? Então, eu já tinha cabeça de filósofo, mas eu não sabia. Então, isso ajudou a direcionar muita coisa. Muito. Tá certo, a gente vai fazer uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe Luiz Pondé. Pondé, quando você foi para a filosofia, você já estava em São Paulo? Sim. Eu tinha... Como eu disse, eu já era casado quando eu casei, acho que eu estava no 2º ano de medicina, ou 3º, uma coisa assim. E a minha mulher de São Paulo, apesar de que eu a conheci no kibutz, um dia às 5h30 da manhã, trabalhando no kibutz, e ela era de São Paulo e estava lá também fazendo uma experiência socialista, né? Como eu. E então, mas ela foi morar um tempo comigo na Bahia, a gente casou, a gente começou a viver junto lá. E aí, quando nós voltamos para o Brasil, eu estava em Salvador, ela estava em São Paulo e ela tinha pai e mãe que mandavam nela. Então, um dia ela virou para mim e falou assim, só se a gente casar para ficar livre. E eu não tinha pensado no assunto. Falei, tá bom. A gente casou, ela foi morar comigo na Bahia. Mas aí, quando foi evoluindo a ideia de que eu fosse fazer filosofia, e para mim foi ficando claro, então, o que eu queria fazer, estudar filosofia... ser um acadêmico, entrar no debate público, veja, isso na cabeça de um menino de 25 anos, mas assim, ela não queria voltar para São Paulo, na realidade ela adorava a praia, aquela vida de praia. Naquela época Salvador era uma cidade gostosa, hoje é um inferno, o trânsito é um inferno, aliás, tudo hoje é um inferno, o trânsito. Mas assim, mas aí eu a convenci, né? Muita gente pensa que foi ela que quis voltar para São Paulo, mas não foi o contrário. Eu a convenci. E aí a gente foi para São Paulo e aí eu já fui com um foco de prestar vestibular para filosofia. Eu fazia teatro, eu sempre gostei muito de teatro. Eu fiz teatro enquanto eu estava na medicina, eu fiz teatro no que se chama hoje nível médio, né? No colégio. Eu criei um grupo de teatro, então eu dirigia, montei espetáculos, isso na escola.
Depois, enquanto eu estava na medicina, eu fiz teatro, né, em paralelo. Um médico muito estranho, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui me inscrever para fazer cursinho, né, para entrar na USP, na filosofia, e eu também fui fazer teatro. Fui para o Macunaíma, fiquei 2 anos fazendo teatro. E o teatro sempre foi uma espécie assim de... Eu gosto muito de teatro, mas eu logo descobri que eu não ia conseguir viver disso. E também uma coisa que me aborrecia no teatro é que para eu fazer alguma coisa eu dependia de um monte de gente. E eu nunca tive paciência para isso. Muita paciência. Essa coisa coletiva. Para ficar dependendo de um monte de gente para fazer alguma coisa, né? E o teatro é isso, né? Tanto que agora eu escrevi uma peça, porque um diretor de São Paulo chamado Marco Antônio Pâmio, ele e o grupo dele se encantaram com o meu conceito de jantar inteligente e me fizeram uma proposta. Eu escrevi uma peça chamada Jantares Inteligentes, que já está começando a ser ensaiada e que vai estrear no ano que vem. Então, de repente, eu voltei para o teatro. Mas como autor? Ou seja, não dependo de ninguém. Eu só escrevo o texto e eles vão montar. E já estou com uma proposta de escrever uma outra peça aí para uma figura que já faz teatro, né? Então, assim, eu falo uma figura, uma atriz, né? Não um diretor, uma atriz. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, enquanto eu estava no Macunaíma, por gosto, eu fazia cursinho, aqui em São Paulo não, lá em São Paulo. Eu fazia cursinho no Anglo, no cursinho Anglo, e prestei vestibular de filosofia, e como eu disse, eu sempre fui um obcecado, assim, no sentido de que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu persigo aquilo e quero fazer aquilo quando eu tenho muita certeza de que eu estou afim daquilo. O que você lia na época? Que autores te instigavam? Olha, no tempo que eu ainda tinha, sei lá, 16 anos, por aí na escola, eu lia Sartre, né? Eu lia Dostoiévski. Foram os primeiros que eu li. Um dos primeiros textos do Dostoiévski que eu li foi um conto dele, chamado Noites Brancas, né? Noites Brancas é uma história de um sujeito muito tímido, inseguro, funcionário público, aquela figura dostoiévskiana que está sempre meio com febre, assim. E ele está lá, Noites Brancas se refere ao verão, e o sol se põe muito tarde na Rússia no verão, por isso Noites Brancas. E ele está numa praça lá, onde as pessoas ficam então circulando, e ele percebe uma moça que está sempre chorando, né? E aí ele vai algumas noites, percebe que ela está sempre chorando, e aí ele se aproxima dela. E aí pergunta coisa para ela, começa a conversar, e ela começa a falar com ele, e eles vão ficando amigos, e aí, sei lá, se fosse hoje, iam para o cinema, tomar sorvete, entendeu? Vão ficando amigos ali, se encontram na praça, conversam, surge uma empatia entre os dois, ele claramente encantado com ela não tão claramente encantada com ele, mas ela vai entrando na conversa, né? Eles vão virando amigos e com aquela perspectiva claramente de que vai então surgir algum tipo de romance entre os dois. E ela conta para ele por que ela chora, né? Porque ela chorava. E graças a ele parou de chorar. Porque ela tinha um cara que ela amava muito e que ele era um sujeito enrolado. E ele prometeu para ela que no verão ele iria buscá-la para ela ir embora com ele numa noite branca daquelas do verão. E marcaram naquela praça. Então ela ia toda noite para lá e ele nunca aparecia, ela chorava, né? E aí foi aí que o nosso herói, digamos, da história, apareceu. E então ele vai ficando feliz porque ela não chora mais, então e tal. Então um dia eles estão lá felizes da vida e aparece o cara, né? E aí surge no leitor aquela pergunta: e aí, o que ela vai fazer? Como Dostoiévski era um profundo conhecedor da alma humana, ela evidentemente vai embora com o cara. E o sujeito que ficou lá aquele tempo todo, achando que ele estava conseguindo ganhar a moça conquistar. E tal, era um ingênuo, porque na realidade ela era louca pelo outro cara. Então, mesmo se o outro não apareceu, não deu notícia, então, do ponto de vista dele, parecia alguém não comprometido, mas o amor dela estava no outro cara. Então, quando ele apareceu, foi 5 minutos.
ela abandona o sujeito e vai embora com o outro, né? Então, esse foi foi o primeiro conto, né? Porque isso não é um romance, que eu li do Dostoiévski, e eu fiquei muito impressionado com isso, né? Com essa construção. Com essa construção e com essa percepção de que como a gente é um ser de paixões, assim, né? Eu estou convencido que o nosso mundo cultural, sei lá como dizer isso, público, regrediu nos últimos 100 anos. De que forma? O mundo público cultural virou uma igreja. Os intelectuais públicos, não todos de forma nenhuma, mas muitos intelectuais públicos e professores, pior do que os intelectuais públicos. Quando eu falo intelectual público, são colegas que atuam na mídia, na imprensa e não são professores acadêmicos. Ou são também, mas não só, né? Mas na academia, a academia virou uma igreja. Normalmente os professores de humanas estão preocupados em pregar um mundo melhor. Então falam sobre um homem que não existe, sobre um mundo que não existe, falando que vai existir um mundo que não vai existir, porque não é o homem que existe, que eles imaginam. E quando eu digo que regrediu, é porque acho que esse é um processo que começa lá no Rousseau e tal, se a gente olhar a história da... Eu acho que a política hoje é a grande teologia fajuta da nossa época, né? As pessoas esperam salvação da política. E toda vez que algum político faz o que político normalmente faz, fica todo mundo com cara de Madalena arrependida. Ou talvez com cara de Madalena traída, não arrependida, Madalena traída. Madalena arrependida é mais legal do que a traída. Então, assim, então quando eu digo que eu acho que regrediu, é no sentido de que alguém hoje pode, de repente, virar e dizer que você não deve dar aos alunos Machado de Assis, ou mesmo Shakespeare, ou seja lá quem for, porque você pode colocar o aluno numa situação desconfortável. Eu imagino que uma educação que não coloca um aluno de universidade em situação de desconfortável não presta para nada. É isso que eu me refiro a regrediu. Eu acho que grande parte dos professores e dos intelectuais são tão preocupados em fazer o mundo melhor que eles esculhambaram. Então, é melhor voltar para os clássicos, coisa que eu faço na minha atividade docente, né? Acho melhor voltar para os clássicos antes dos escritores serem tomados por essa babaquice de querer salvar o mundo. Umas frases suas em entrevistas que chamam a atenção. Por exemplo, a falsidade e a hipocrisia imperam na nossa sociedade. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a hipocrisia é a substância da moral pública. Sempre foi, e continuará sendo. Não vai mudar? Não vai, porque falar a verdade é uma falta de educação em determinadas situações, né? E tem piorado? Olha, eu não sei se dá para dizer que piorou, porque não tem uma métrica, né? Para medir a hipocrisia no século XVII hoje. Mas a impressão que eu tenho que piorou não é tanto no todo da sociedade, mas eu vou usar o Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito, escrevi um livro sobre ele em 2013. Eu vou usar o Nelson para explicar o que eu quero dizer. O Nelson percebeu lá nos anos 60, no Brasil, que, digamos assim, a classe pensante estava comprando esse pacote ao qual me referi antes. Eles estavam querendo se oferecer como vestais do bem. Então, o que eu acho que piorou? Eu acho que piorou porque grande parte do pensamento público e da universidade hoje, pior do que o pensamento público, repito, as pessoas estão ocupadas em querer dizer que são boas, estão ocupadas em querer dizer que são implicadas com o mundo ser melhor. Isso é hipocrisia. Então, o único lugar que não é o único, exagerei, mas um lugar que eu acho que a gente não deveria ser hipócrita e deveria falar o que pensa e falar do ser humano real como ele seria a educação e o pensamento público. Eu acho que isso está pior do que era, entendeu? Então, eu não acho que dá para dizer que no todo da sociedade está pior, mas eu acho que grande parte dos que fazem atividade intelectual, universidade, ciências humanas, hoje é pior porque eles estão imbuídos de uma certa superioridade moral, uma certa missão de salvar o mundo, que aí traz a hipocrisia, que é saudável no âmbito social, né? Como que você vai ficar dizendo a verdade o tempo inteiro? Né? Só uma pessoa sem decência fala a verdade o tempo inteiro. Então, assim, mas isso num ambiente lá social, dos vínculos e tal, que a vida real precisa de um certo manto, né? Assim,
só se você tira esse manto, Uma polidez. uma certa polidez, uma certa urbanidade, uma certa... O Nelson Rodrigues dizia, né? Mintam por misericórdia. Quer dizer, não falem a verdade. Ele sabia muito bem, é um cara muito subaproveitado. Né? É um cara que devia se estudar, ele em escola como filósofo no Brasil. É subaproveitado. Quer dizer, quando ele fala mintam por misericórdia, ele é um pensador público, ele está falando o que ele pensa, mas ele está se referindo a nós, ser humano, nós, na nossa vida real. Às vezes você tem que mentir por misericórdia. Porque se você falar a verdade nos vínculos familiares, sabe? Nas relações afetivas o tempo inteiro, você é um monstro. Ninguém suporta a verdade nesse nível. A hipocrisia vai sempre fazer parte. Agora, eu acho que a hipocrisia é pior, né? Tem um moralista francês, La Rochefoucauld, do 17, que ele dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Né? Mas essa hipocrisia ainda tem consciência que é hipocrisia. Tanto é que ela presta uma homenagem. Ela é um vício que presta uma homenagem à virtude. Eu acho que a hipocrisia, que não tem consciência que a hipocrisia é pior. Então eu uso... que finge que não é. Que finge que não é. Então, quando eu digo que a hipocrisia é substância da moral pública, é que é necessária uma certa mentira nas relações educadas, maduras, certo? Agora, eu acho que a hipocrisia, quando ela, como eu acho que tomou conta daqueles que são responsáveis por fazer pensamento público, aí eu acho que fica pior ainda. Tá certo, a gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Continue com a gente. Persona está de volta hoje com o filósofo Luiz Pondé. Pondé, suas experiências socialistas aí, com o socialismo, como é que foram? Olha, na época que eu fui para o kibbutz, eu fui antes de tudo porque eu estava querendo dar um tempo na medicina. E pensei até em ser voluntário da Cruz Vermelha, em lugares como a Nigéria e Vietnã. A guerra do Vietnã tinha acabado há 4 anos. E fui recusado com toda razão. Eu tinha 1 ano de medicina, não sabia nada, né? Mas aí eu também, na época, eu era, como todo mundo da minha idade na época, era todo mundo meio de esquerda. E eu era, no espectro da esquerda, o que mais me interessava é o anarquismo. Era justamente porque eu já tinha um certo faro para esse papo coletivista, burocrático, de grupos de Estado que quer mandar em todo mundo. Eu tinha um certo faro e uma desconfiança com pessoas que se oferecem como salvadoras. Então, dentro daquele espectro da esquerda, nós estamos na ditadura, né? Isso é que ano, mais ou menos? Isso daí é final de 79, né? E então a minha geração, naquela geração, eu ficava encantado, falava que o professor faltou, então tinha sido preso, o professor de história, tinha todo aquela aura, né, de mistério e tal. Mas eu, dentro do espectro lá, me encontrei, digamos assim, na posição anarquista, que ainda tinha uma coisa chique de ser mais radical, mas para mim, na realidade, o que importava era o componente de liberdade que ela tinha. Mas eu não sabia disso naquela época. Essa coisa de componente de liberdade, eu nem sabia falar essa frase, né? Aí eu fui para o kibbutz, porque eu quis experimentar o que era uma fazenda socialista, mas na realidade o que me encantou lá não foi nem o socialismo, né? Porque nunca fui muito encantado com isso, mas foi o trabalho. Eu adorava dirigir trator no deserto, trabalhar na Ashkayah, como eles chamam, que é a irrigação, né? Que o Estado de Israel foi revolucionário nisso. E dirigir trator no pôr do sol no deserto é uma experiência, assim, o silêncio absoluto, né? E o trabalho físico, eu gostava muito do trabalho físico. Até hoje eu gosto de ficar meio longe, de vez em quando, da cidade, assim. E então, para mim, a experiência lá foi, antes de tudo, essa experiência de me afastar de uma coisa que eu estava em dúvida com o curso de medicina depois de 1 ano. E uma experiência também, eu conhecia aquela que ia ser minha mulher depois lá, né? E também uma experiência de um amor completamente livre. A gente foi morar junto. Imagina, eu tinha 21 anos, 20. Ela tinha 18, alguma coisa assim. Sem pai nem mãe para encher o saco. E
E as viagens que a gente fazia por Israel, aquela coisa arqueológica gigantesca, ao mesmo tempo aquele barril de pólvora, né? A situação de guerra contínua e constante, que é o Oriente Médio, que é um dos temas sobre o que eu ouço mais bobagem no Brasil, é sobre o Oriente Médio. Então, assim, aquilo é um barril de pólvora desde a Bíblia, na realidade. O Velho Testamento é um livro de guerra, né? Então, eu em Israel, eu tinha uma sensação que eu tenho até hoje, cada vez que eu volto, mas aquele momento foi mais forte, também era a primeira vez, eu era um moleque, de que ali você vive cada dia como se fosse o último, né? Aquele risco da extinção do país o tempo inteiro, né? Mas principalmente, eu lembro, foi quando eu comecei a fumar cachimbo, eu lembro claramente de sentar nos degraus do meu quarto, no final do dia, e começar a fumar cachimbo. O cansaço físico do trabalho físico é muito diferente do outro tipo de cansaço. O trabalho físico, de fato, tem uma coisa... Os monges cristãos têm razão em dizer que, além de estudar e ler, e contemplar Deus e orar, você tem que ter trabalho físico. Quer dizer, o trabalho físico, ele revigora de uma forma o contato com a terra, o contato com a natureza, você fazer coisas que geram a sua vida imediata, como plantar coisa que você vai comer, sabe? Então, para mim, essa foi uma experiência super marcante. Em relação ao politicamente correto, quando que o politicamente correto passou a te incomodar? Olha, assim... claramente para mim, né, inclusive ter noção do conceito, que é um conceito que ganha corpo no final dos anos 70, mas nos anos 80, quando ele explode, de lá para cá virou o que a gente conhece. E eu tomei conhecimento do politicamente correto como conceito lendo Paulo Francis, né? O Paulo Francis, eu tinha já uma certa intuição, uma certa desconfiança. O teatro também é uma coisa que me ajudou a perceber que normalmente as pessoas que faziam mais discursos sobre a beleza do teatro ou a beleza das pessoas eram as que não faziam nada, né? Enquanto que, às vezes, aquelas que eram aparentemente menos maravilhosas com as coisas eram as que carregavam o piano, né? E você podia contar com elas. Então, o politicamente correto, eu tomei conhecimento dele lendo Paulo Francis. Mas eu comecei digamos assim, a percebê-lo na sua dimensão de censura, destrutiva, no seu lobby acadêmico, como ele funciona, eliminando pessoas, eliminando alunos, cerceando bibliografia, deixando as pessoas com medo de falar coisas, né? Aí eu só tomei conhecimento disso quando eu virei professor. E aí eu estou falando, eu comecei a dar aula em universidade, na PUC, na FAAP, eu voltei da França em 96, 97, né? Então aí quase 20 anos, né? Se a gente fizer uma conta redonda. E aí foi que eu comecei a tomar conhecimento do politicamente correto como uma forma destrutiva do pensamento, em nome de um bem. Eu fui percebendo que normalmente as pessoas que mais defendiam o politicamente correto dentro da universidade, aquelas que puxavam tapete nas reuniões de colegiado, um dos outros, entendeu? E então foi aí que começou a me incomodar. Eu nunca me senti cerceado na minha coluna pelo politicamente correto na Folha, porque a Folha não tem, o colunista trabalha com a pauta livre, completamente livre, não existe nenhuma forma de não faça isso, não faça aquilo. Claro, você não pode xingar pessoas, usar palavrões e coisas assim, mas isso é uma questão de educação doméstica, não é uma censura. Mas apesar de que eu nunca senti na minha aula a pressão do politicamente correto, porque a impressão que eu tenho é assim, eu fiz um trajeto tão longo para chegar na filosofia, que se fosse para eu ser alguém que tem medo de falar o que pensa, eu teria continuado médico. Entendeu? Era muito mais fácil, né? Então, eu pessoalmente nunca senti medo da censura, ou medo da pressão, mas eu sei que tem muita gente que tem medo de escrever determinadas coisas. Pensa 2 vezes antes de Pensa falar. 2 vezes, porque é arriscado mesmo, né? É Isso está cada vez pior. Você tem mais pessoas que falam contra o politicamente correto, que têm percepção
do dano que ele causa ao pensamento, à cultura, torna todo mundo meio bobo ou meio oportunista, né? Mas pior, numa certa medida, pior porque ele pode se transformando em lei, né? Por exemplo, quando eu falei do desconforto dos alunos e tal, que alguns professores têm medo de falar determinadas frases, porque pode causar desconforto nos alunos. Hoje em dia todo mundo grava. Então, é isso que eu ia dizer. Então, você é um risco muito grande, né? E às vezes eu tenho a impressão que os jovens que estão começando a carreira agora, não é uma afirmação científica, porque não dá para provar, mas eu tenho a impressão que o mundo intelectual vai ficar cada vez pior. Cada vez mais cerceado, limitado. Isso se a moçadinha do bem vencer. Essa moçadinha do bem que tem causas e juram que são a favor de um mundo melhor e não sei o quê. Então, recentemente, essa discussão sobre você não pode falar determinadas palavras porque senão você causa desconforto para os alunos, então você não pode levantar determinados temas, mandar ler determinados textos, porque você não pode fazer com que o aluno sofra, né? Eu tenho uma ideia de educação como educação assim na universidade, porque eu não tenho experiência com criança, como uma forma de você aprender a lidar com a humanidade, com a sua própria humanidade. Então, isso que eu acho que a gente regrediu, né? E regrediu porque os intelectuais e professores resolveram salvar o mundo. E a esquerda hoje, como que você avalia? Olha, eu acho que no Brasil especificamente, a esquerda ela está acumulando um passivo aí com o escândalo do Petrolão e com o do PT, que está pesando para ela. A esquerda brasileira ela é populista, como é na América Latina como um todo, né? E todo populismo de direita, de esquerda, populismo de direita a gente poderia no Brasil associar a Vargas, né? A era Vargas, e o populismo de esquerda ao Lula, grosso modo. Para mim é tudo chifre da mesma cabra. São governantes que gostam de se oferecer como pai dos pobres e querem que você continue pobre para você continuar votando nele. Eu vim do Nordeste, cara, eu sei o que é isso, certo? Quer dizer, eu sei o que significa coronelismo. O PT é um coronelismo com metafísica. O Lula é um coronel com metafísica. O que eu chamo de metafísica? Esse papo de justiça social, esse papo de... O conceito de justiça social na esquerda brasileira é a arma que se usa para fazer com que as pessoas continuem precisando de alguém que dê dinheiro para elas, né? Então, eu acho, assim, no cenário geral, eu acho que a evolução da esquerda, ela teve o seu papel lá atrás na Europa como uma espécie assim de consciência do processo de avanço da sociedade de mercado. Ou seja, certas violências da sociedade de mercado. Mas a sociedade de mercado continua sendo um sistema menos pior para tirar as pessoas da pobreza. Quem disser o contrário é porque não leu bastante ou porque é mentiroso. Se você olhar a história, você vê que é assim. Então, eu acho que a esquerda ela teve um papel, eu digo uma esquerda mais na Europa, ela teve um papel de produzir reflexão sobre a violência do imperialismo na fronteira no século XIX, certo? Na África, na Ásia, obras como a de Joseph Conrad, por exemplo. Agora, o que eu acho é que o problema da esquerda é que ela é uma metafísica, né? Ela é uma teologia, no mau sentido da palavra. Ela faz uma promessa de que ela vai salvar o mundo. O mundo não tem salvação. E esses grupos no Brasil, a gente pode chamar de esquerda? Tipo PT e coisa assim? Eu acho que pode. No espectro da política brasileira, pode. Apesar de que, sei lá, gente do PSOL acha que não é. Mas entre Aécio e Dilma, votaram na Dilma. Certo? Então, não dá para dizer que o PT não está perto da esquerda. Eu acho que tem um outro problema que é o seguinte, como a esquerda foi associada aos santos da política, toda vez que você vê um político de esquerda corrupto, você tem a impressão que surgiu do nada. Todo governo de esquerda instalado na União Soviética, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, todos esses governos que de fato se instalaram, na Venezuela, todos foram corruptos. Não há nenhuma novidade em governo de esquerda ser corrupto. E assim, eu não entendo, por exemplo, países como a Escandinávia, que tem um certo socialismo legal, lá é fácil porque a população é pequena, o país é muito rico
E eles tiveram um luteranismo anterior. O segredo da Escandinávia não é a esquerda, é o luteranismo, que é extremamente repressor, extremamente disciplinador, que tem uma cultura de vida frugal, um coletivismo da igreja muito forte. Esse é o segredo da Escandinávia. Mas como a gente, infelizmente, acha que a inteligência começou com o Marx ou com o Rousseau, às vezes a gente nem sabe como o Ocidente deve ao cristianismo em termos de civilização. Livros. Está lançando um livro novo? Estou lançando o Guia Politicamente Incorreto do Sexo, que é uma espécie de promessa para mim mesmo e para os meus leitores, que é o seguinte: eu escrevi o Politicamente Incorreto da Filosofia, e é um livro que teve um impacto muito grande, né? Um livro de filosofia, em primeiro lugar, durante semanas, os mais vendidos, quer dizer, uma coisa estranha, né? No Brasil. De lá para cá já aconteceram outros, mas foi o primeiro, em 2012. E porque eu discuto esse tema na minha coluna da Folha, questões de comportamento, de afeto, de sexo. E por isso que eu digo que era uma promessa para mim e para os meus leitores. Vou corrigir, uma promessa para mim e para as minhas leitoras. Por quê? Porque as minhas leitoras, com quem eu troco muitos e-mails e converso muito, né? Elas se manifestam mais? Sem dúvida, muito mais. E tem uma coisa assim, quem tem muito amiga feminista ou professora de universidade tem a impressão que as mulheres ficam bravas comigo, mas isso é só bobagem delas. Quem fica brava comigo são as feministas, que não entendem nada de mulher, certo? Então, eu tenho um monte de leitora mulher com quem eu vou conversando, me conto história, né? E é muito interessante, às vezes eu escrevo a coluna sobre uma coisa, aí aparece um monte de e-mails, falando, Pondé, é aquilo que você falou, não sei o quê. Então, assim, era uma promessa de, num livro, tratar esse tema de um olhar um pouco mais focado, né? Então, o livro é um livro que tem alguns textos eróticos, afinal de contas, está falando de sexo, tem que falar um pouco de erotismo, né? É um livro do ponto de vista heterossexual masculino, eu aviso isso logo no livro, quer dizer, não me interessa a discussão gay, trans, transgênero, transexual, quer dizer, eu acho que todos eles têm todo o direito de existir, não tenho nenhum problema com isso, acho que eles têm direitos iguais, todo mundo que existe na face da Terra, é uma forma de desejo como qualquer outra. Mas não me interessa, não é o assunto que me interessa. Não é o foco do livro. Porque o foco do livro é falar das relações entre homem e mulher do ponto de vista de um homem que não tem medo de falar disso, porque esse tema é muito patrulhado, né? É impressionante ver como meninos de 18, 19 anos hoje parecem verdadeiros eunucos numa discussão como essa. Eles ficam tudo calados na sala, com medo. Né? Tudo com medo de ser machista, de ser isso, de ser aquilo. Voltamos no politicamente eu tenho até correto, pena, né? eu tenho até pena deles. Primeiro porque as meninas, no fundo, ficam de bode deles, né? E são muito quietinhos, caladinhos, medrosos. Então o livro, e a maior parte do livro, na realidade, é uma reflexão sobre como o politicamente correto é uma forma de puritanismo na vida sexual. Deve sair quando? Ele está saindo agora. Eu estou lançando aqui em Curitiba, eu tive um lançamento em São Paulo, dia 22 de setembro, e agora aqui em Curitiba, e ele está chegando nas livrarias. Começou a chegar 2 semanas atrás, né? Certo. Bom, o programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, obrigado pela sua presença Obrigado aqui. a você. Foi um prazer. Obrigado pela participação. Obrigado também pela sua companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.